Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos abençoe, que venhamos dar continuidade às reflexões que estamos fazendo já há um bom tempo, no interesse tão somente de buscar paz interior, através do autodescobrimento. Uma tarefa que vocês já perceberam, não é uma tarefa fácil. Olhar para si, assumir o que se é, o que se sente e como está no mundo. E a partir daí fazer mudanças que são solitárias, pessoais e transferíveis, onde o outro não participa. Temos percebido também que nesses dias onde há tantos problemas, tantas demandas para se resolver, somos chamados de alguma forma a parar, para pensar um pouco nas nossas vidas, em particular, como espíritos viajantes do tempo, tendo uma reencarnação nova para dar conta, dentro de um aprendizado que deve ocorrer. As nossas vidas são elaboradas antes de voltarmos ao corpo, para que ocorram algumas aquisições intelecto-morais, favorecendo o nosso avanço, a nossa melhoria moral diante da vida, diante da consciência, diante de Deus. É claro que antes de voltar ao corpo, provavelmente nós fizemos várias promessas. Empolgados com a oportunidade, acabamos dizendo que conseguiríamos, venceríamos, superaríamos tudo que nos surgisse e que pudesse atrapalhar a nossa evolução. Muitos amigos espirituais nesta hora nos apoiaram, nos dizendo que estariam conosco, mas quando nós reencarnamos e o véu do esquecimento se dá, nós vamos enxergando as coisas pelo olhar da matéria e essa empolgação começa a desaparecer por conta dos desafios existenciais. E com o desenvolver da saída da infância para a adolescência, vão surgindo as questões atavistas no processo evolutivo, as heranças primitivas, os comportamentos que tivemos noutras existências, como grandes desafios internos. Naturalmente, ainda presos e apegados às paixões, vamos voltando aos palcos do prazer. E muitas vezes com grande dificuldade de dizer não a estes. Ainda não somos espíritos amadurecidos, evoluídos e plenos. Então, sabedores disso, viver é um desafio. Não porque há muitos problemas no mundo, mas basicamente porque somos espíritos despreparados, ainda moralmente, para enfrentar um mundo como este. Por isso que não é onde estamos, é como estamos. É essa definição que vai nos fazer entender porque é tão difícil viver no mundo. Os espíritos mais amadurecidos, eles chegam a este planeta, enfrentam suas provas, passam por vários testes, por várias lutas, mas traz dentro deles mesmos uma segurança que lhes propicia conduzir melhor a existência, administrar o seu livre-arbítrio de forma mais sábia, promovendo assim cada vez mais equilíbrio. Então, estarmos aqui novamente revendo essas questões interiores é para que façamos aquilo que Freud disse que é necessário para que o indivíduo elabore um conteúdo, elabore um saber que lhe chega, que é a repetição.
Costumamos ouvir muitas pessoas dizendo: ah, mas isso já foi dito. Ah, mas essas palavras, mas esse conhecimento eu já adquiri. Certo, mas nós ainda estamos no rol dos espíritos que muito sabem e pouco praticam. Do contrário, nós não estaríamos no contexto dessa natureza, não é? Estaríamos em mundos melhores. Podemos colocar já muitas coisas em prática, mas há muito por se fazer no tocante a um processo evolutivo necessário. O mundo espiritual não vai cessar de estar conosco, nos convidando a passos cada vez maiores. Porque a acomodação é produzida pelo estacionamento. E é isso que nós não podemos fazer. E o que seria estacionar? Simplesmente viver a vida como estamos vivendo, repetindo as mesmas funções, as mesmas práticas, gozando dos mesmos prazeres, mantendo os mesmos gostos, com o mesmo olhar, com o mesmo perfil psicológico, com as mesmas emoções predominando, com a mesma natureza regendo. Pronto. Isso é estacionar-se. Estacionar, nesse sentido, não significa desprender-se das questões religiosas e espirituais. A criatura desvinculada de uma vida espiritual, ela pode naturalmente estacionar-se no mundo, viver a dinâmica, a logística do mundo e pronto, estacionou-se. Até que nós vamos enfrentar fenômenos dolorosos, como nós já os conhecemos, para que a alma seja, pelo menos a princípio, sacudida a espíritos tão imaturos que nem sacudidos despertam. Outros sentem o impulso de mudança, mas ao melhorar as agitações, retornam ao lugar anterior. Só os que estão um pouco mais despertos é que essas sacudidelas da vida desperta para fazer renovações, para fazer mudanças necessárias. Então é dentro dessa perspectiva, é dentro dessas reflexões que nós vamos construindo um novo ser dentro de nós. Não basta saber, é importante entender como aplicá-lo, ou entender se realmente nós estamos dispostos já a isto. Porque corremos um grande risco de juntar estes tesouros do conhecimento que o Espiritismo, no caso, nos traz, e simplesmente isso ficar guardado. Não florescer. Então, é nesse caminho que a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho da terça-feira. Por isso, vamos fazer a nossa prece de abertura. E eu gostaria que esta prece fosse uma prece mais de onde nos coloquemos mais à disposição para que as forças superiores se aproximem, nos toquem a alma e nos desperte. Vamos evitar aqui excessos de pedidos, ou se pudermos, não vamos fazer nenhum pedido, a não ser que Jesus se aproxime e nos desperte diante dos deveres que temos que assumir. Tá bom? Então vamos, onde estivermos nesse momento, sentar ou nos aconchegar da melhor maneira possível, tentar limpar um pouco o pensamento dos acontecimentos do cotidiano, se for possível, tentar ao máximo fazer uma conexão direta com Deus e rogá-lo nesse momento amparo. Senhor, quem de nós não sofre na terra? Quem de nós não enfrenta desafios todos os dias, dos menores aos maiores? Quem de nós, Senhor, não sente a alma abalada, afetada, por conta de acontecimentos diversos que mexem nas nossas emoções? Quem de nós, Senhor,
não está ainda sentindo vazios, faltas, insatisfações, por não termos em alguma área as coisas como gostaríamos que elas fossem ou que elas acontecessem. Vivemos, Senhor, ainda sob a predominância da sombra, mas também queremos te dizer, Pai, que nós sabemos que o Senhor não tem nada a ver com isto. Que o Senhor nos ofertou exatamente tudo do que precisávamos para viver em felicidade. A nossa imaturidade, a nossa negligência nos colocou aqui. E é por isso, Senhor, que pedimos que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude neste momento a fazer uma compreensão mais profunda acerca da tua mensagem que o Senhor enviou através dele. E assim venhamos a despertar e perceber o nosso papel no mundo, a nossa função, onde fomos plantados, e poder florescer, Senhor, utilizando dos nossos talentos, das nossas virtudes, e exalar o melhor perfume que pudermos através das boas ações. Jesus, nos ajude, Senhor, nesta hora, a estarmos abertos para aprender, assimilar, refletir e nos conscientizar. Criar uma convicção dessa verdade. E a partir daí, Senhor, iniciar uma revolução na vida íntima, abandonando um passado culposo e construindo um presente mais feliz e reto, que nos promoverá um futuro certamente mais feliz. Envolva-nos em tua paz hoje e sempre, que assim seja. Voltando ao que nós estávamos conversando, o Espiritismo nos ajuda a fazer uma retrospectiva muito positiva, ou pelo menos que nos dá um norte, que é quando ele nos revela que nós não estamos aqui pela primeira vez, que nós já voltamos aqui diversas vezes. E em várias fases reencarnatórias, nós plantamos alguma coisa. E isso, até hoje, muitas destas coisas estão reverberando na nossa vida. Quando a gente fala de aquisição de paz e de felicidade, nós precisamos fazer constantemente esses balanços. Balanços esses que nos levam a perceber como é que está a nossa trajetória. Qual é a finalidade da reencarnação? Nos levar à evolução, não é? Como nós sabemos, certo? Mas o que eu devo realmente fazer para que eu não me perca neste mundo de tantas propostas? Como é que eu posso viver em um mundo carregando tantas imperfeições e não ser tragado por ele? Como eu posso transitar em meio a tantas tentações, tantos desafios e manter-me lúcido na busca de um ideal superior? Bem, isso é um trabalho extremamente difícil, mas a gente pode começar a partir do momento em que, no momento em que a gente reencarna, a gente recebe uma família de apoio que vai nos dar as bases iniciais de mais uma experiência. Depois que nós saímos desta infância e vamos alcançando a adolescência, nós vamos percebendo que vamos adquirindo um nível maior de autonomia, que à medida que vamos desenvolvendo, ela vai crescendo.
Porém, é nesse momento também da adolescência que, quando a gente começa a adquirir mais autonomia, é que também surge o material que trouxemos das vidas transatas. É quando a gente começa a se dar conta do que há ainda dentro de nós. Infelizmente, nem sempre as percepções são saudáveis, porque há uma gama maior de problemas morais do que propriamente de virtudes. Como você sabe isso? Como você sabe disso, Arilson? Bem, é só examinar o planeta em que estamos reencarnando. Mas se um de nós for um espírito superior que está vindo em missão, seja bem-vindo e nos ajude. Mas, para aqueles que ainda sentem o peso das imperfeições, é sinal de que elas ainda predominam. Bem, então na fase da adolescência, eu começo a perceber, e os pais, e os parentes, e os amigos também. Quando eu era criança, era tão doce, era tão tranquila, e foi crescendo e foi mudando. Pois é, essa mudança advém daí, desta natureza antiga que surge. Comportamentos anteriores que começam a ser repetidos, vícios, más tendências e também virtudes, comportamentos saudáveis já conquistados começam a aparecer. Mas o que vai mais predominando na adolescência são estas questões morais, esses defeitos morais. Eles começam a aparecer em forma de má tendência, de vícios e de comportamentos desequilibrados. A natureza começa a apresentar seus conflitos. Porém, nessa época, o espírito, na juventude, ele ainda envolvido na matéria, na descoberta de uma liberdade aqui, começa a elaborar um pensamento próprio, tomar decisões próprias, ter uma visão de mundo construída de forma particular, ele começa a ter uma aspiração de liberdade. Ele quer ser livre, ele quer sair das amarras educacionais, vamos dizer assim, dos pais. Ele quer ser livre. Ele quer que esse pensamento que o faz avaliar o mundo e criar suas próprias opiniões se espraie através dessa liberdade que ele vai buscar. Então, os jovens costumam muito buscar essa liberdade. É aí que o espírito corre um grave perigo. Ainda despreparado, ele acredita na liberdade que o mundo pode fornecer, quando muitas vezes parte para essa busca de liberdade e se torna mais escravo ainda. Porque muitos jovens, por exemplo, o espírito quando está na juventude, ele acredita que liberdade é viver tudo que está no mundo, tudo que ele quer, basicamente, tudo que ele deseja, ou tudo que ele tem curiosidade. Então ele se permite provar de tudo. E são nessas horas que esse provar de tudo faz com que o espírito entre em contato com comportamentos antigos que tivera, que se assemelham ao que ele começa a provar, a experimentar agora. E isso leva a uma busca novamente daqueles conteúdos e uma repetição daqueles comportamentos. Ou seja, ele volta a alimentar um comportamento de antanho. Então, muitos espíritos na juventude vão, muitas vezes, saindo do eixo por conta dessa busca de liberdade. Provam isso e vão criando a sua autonomia. Só que muitas vezes, se não tomarmos cuidado, essa autonomia será uma autonomia meio ríspida, meio fechada, onde a verdade do outro não entra, mas a sua vontade sim, a forma como você pensa o mundo. E são nessas fases em que o espírito sai da adolescência e entra na vida adulta, carregando já uma bagagem que ainda não foi mexida, foi só descoberta. Então, quando a gente chega na vida adulta, surgem outras demandas.
E aí o espírito começa, na vida adulta, a querer dar conta da sua sobrevivência, realizar-se, né? Ter uma vida mais segura, porque sai da guarda, da proteção dos pais, e aí vai ter a sua vida particular, vai construir a sua individualidade, o fortalecimento da sua autonomia, da sua independência. Bem, se nós, claro, passamos por esta fase, né, ou estamos ainda transitando nessa fase, bem, nós precisamos, para a gente não transitar no mundo vivendo só no mundo, é hora de começar a fazer um caminho paralelo a esse. Percebam que eu disse paralelo, porque a proposta do Espiritismo jamais é que a criatura abandone o mundo. Mas há de se fazer um caminho paralelo. E que caminho é esse? Bem, nós precisamos revisitar a busca da nossa autonomia. Em outro aspecto, eu preciso ter autonomia sobre mim mesmo. Que estranho, como assim? Ficou redundante? Não. Há um ser inferior, há uma parte de nós, melhor dizendo, inferior, que muitas vezes é que toma conta de nós, é que nos administra, é que dá o comando do nosso comportamento. O espírito não tem autonomia, muitas vezes, nesta hora, quando se vê tomado, uma autonomia que eu digo no sentido feliz da palavra, de coordenar-se, de iluminar-se, de se proteger. Ele é tomado por conteúdos que estão gravados no seu inconsciente, que o levam a sustentar comportamentos infelizes, perturbadores, dos mais simples aos mais graves. Por que eu estou dizendo dos mais simples aos mais graves? Dos mais simples aos mais complexos, é melhor dizer assim, porque o mais simples e o mais complexo, todos têm um peso na balança divina, na justiça divina. Então, o que para nós diz o Evangelho, isso não é nada, isso que eu fiz não é nada, para Deus pode ser considerado muito. E aquilo que eu acho que foi muito, Deus pode considerar nada. Então, entendamos que todas as nossas práticas terão um nível de reverberação, que só a lei divina pode medir de forma acertada. Mas, como nós não temos esse saber, é imperioso vigiar. Então, o que é que eu vim fazer nessa reencarnação? Eu vim cuidar de mim. Eu vim criar um novo roteiro. Eu vim me distanciar daquilo que não é bom. Eu vim me proteger, me blindar daquilo que pode me comprometer nessa existência. É aí que a gente entra com o tema, a massificação. É quando o indivíduo começa a respirar o movimento do mundo, começa a querer atender os seus desejos, a sua ainda imaturidade, a sua busca de provar tudo, de ser amada, de ser respeitada, de ser valorizada, de ser vista, que ela mergulha em um mundo onde a maioria caminha igual. Um padrão de vivência materialista, que muitos indivíduos, no desejo de provarem desse mundo e de serem aceitos pelos outros, adentram. E dentro dessa massificação, desse comportamento grupal, que muitas vezes não é saudável, ali está o indivíduo mergulhando, porque ele não teve ainda um despertamento que pudesse levá-lo a não necessitar de entrar em certos processos grupais e coletivos negativos.
Porque muitas vezes ele não quer ficar fora da caixinha, como alguns falam, não é? Ele não quer ficar à margem, ele não quer andar na contramão. Poucos optam em andar na contramão, porque querem viver no mundo, querem gozar as coisas do mundo, querem ser aceitos, aplaudidos, bem vistos, elogiados. Então vão se adequando a comportamentos que os outros repetem. Vão entrando em grupos onde esses grupos trazem propostas negativas, mas mesmo assim ele quer se misturar para ter um ganho passageiro, aquele ganho que Jesus disse: se queres a aprovação dos homens, já recebeu o seu galardão, o seu prêmio, não é? Então, é uma busca de aprovação do mundo e das pessoas. E aí a pessoa passa a imitar os outros, a utilizar o mecanismo de defesa, um dos mecanismos de defesa que o ego traz, que Freud chegou no início do seu trabalho a classificar, de introjeção. Não, eu quero construir uma personalidade, eu quero construir uma maneira de viver, uma maneira de ser. Eu não quero fazer esse trabalho porque isso despende muita reflexão, muito trabalho. Então eu vou procurar um modelo. Pronto, a gente encontra vários modelos e é isso que daqui a pouco nós estamos nos vestindo igual a, agindo igual a fulano, ou no grupo de, ou comportando os mesmos hábitos deste, daquele, sem nenhuma classificação, sem nenhum exame moral. Então, todo mundo faz, eu vou fazer. Mas eu sou humano, e eu sou humano e eu tenho que fazer. Mas desde quando o ser humano é o aval para se equivocar? Desde quando o ser humano é a assinatura, é a licença, é o consentimento de se manter primitivo? Onde foi que nós tiramos isso? Do materialismo, não é? Primeiro, porque eu sou espírito, estou num corpo que me torna humano pelo corpo, mas eu não sou humano, eu sou espírito. O que me leva à humanidade é o corpo, é a relação com outros em corpos, mas eu sou espírito. Então, quando o indivíduo diz, mas eu sou humano, quer dizer, estou buscando uma escapadela, uma fuga, para me permitir afrouxar-me moralmente e viver as coisas. Uma vez um espírito me chamou a atenção, quando eu utilizava desse discurso, quando eu estava sob uma regra moral, eu dizia, eu vou fazer isso, porque eu sou humano também. E um espírito me disse, muito cuidado com essa frase, porque por detrás dela, você pode estar querendo afrouxar o seu propósito para equivocar-se. A sua condição de humano não é uma condição para errar. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, ser humano não é uma licença para errar, para se corrigir, se melhorar, se trabalhar. Daí a finalidade de reencarnar. Daí a finalidade de se humanizar aqui, no meio de todos. É para um aprendizado. Outros dizem, mas eu não sou santo. E quem disse que precisa ser santo para ter uma proposta de correção, de melhoria, de comportamento feliz? Então eu sou humano para errar. Eu não sou santo, então eu posso errar. Percebe as falas? E outra fuga também. Mas Jesus era Jesus. Eu sou eu, mas Jesus era Jesus para o seguirmos. E não para ele
se mostrar que era bom, poderoso, puro e feliz, passear pela terra e mostrar, ó, que beleza eu sou, que maravilha eu trago, tchau. Aí seria um desfile de personalismo, não é? Mas Jesus é Jesus exatamente por conta disso, que nós devemos segui-lo. Do contrário, qual a finalidade de sermos cristãos, não é? Então, nessa busca de viver no mundo, eu posso viver no mundo. Mas se você entende que veio evoluir, que você está em um corpo que daqui a pouco fenece, que o tempo urge, como diz Emmanuel, e que tens que sair daqui melhor do que entrou, bem, então, eu posso viver no mundo, entre aspas. Não é? Porque viver no mundo, eu não posso entregar-me ao mundo. Eu preciso estabelecer uma certa vigilância que Jesus nos advertiu através da frase orai e vigiai, para não cair em tentação, para que eu possa selecionar aquilo que me é bom, aquilo que me é ruim, aquilo que agora pode ter um gosto bom, mas depois me trará fel, me fará chorar, me fará sofrer. Estamos sendo guiados por leis divinas e a lei de causa e efeito nos acompanha, só aguarda a ação para que ela desencadeie o seu processo. Então, o caminho que devemos seguir paralelo a este, ao viver no mundo, é: eu vou viver no mundo. Eu vou ser uma pessoa comum, que vive as práticas do mundo, porém, dentro das minhas medidas. Dentro daquilo que eu posso dizer, isto não. Isto sim. Só um pouco, não mais. De jeito nenhum. Tudo bem, eu aceito. As medidas que cada um vai fazer de acordo com a sua consciência e o seu propósito. Porque senão, nós entraremos na classificação daqueles espíritos que Jesus disse que nem todos que dissessem Senhor, Senhor, entrariam no reino dos céus. O que eu quero dizer com isso? Muitos espíritos utilizam da vinculação com as religiões, com a doutrina espírita, por exemplo, no nosso caso, como uma forma de descansar a consciência. Eu fui já ao centro, eu fiz os meus trabalhos, agora eu vou viver no mundo. E é separado? Como é isso? Eu não entendo. É separado? Então, ora com Deus e ora com Mamon? Então dá para servir dois senhores? Não foi bem isso que Jesus disse, não foi? Mas, Arilson, nós temos o mundo. Sim, você pode servir só um Senhor no mundo. Mas é difícil. Ninguém disse que é fácil. E ninguém disse que se consegue de chofre. Mas não é para isso que a gente está aqui. Não é por isso que a gente continua no Espiritismo. Porque se eu continuo no Espiritismo, eu estou dizendo que eu aceito o que o Espiritismo propõe. Se eu aceito o que o Espiritismo propõe, eu estou disposto a fazer, ou não? Então, se eu estou disposto a fazer, então este é o caminho. Eu não posso estar frequentando a casa espírita ou qualquer outra religião, fazendo essa separação entre lá é assim, aqui fora é de outro jeito. Não há esse acordo com Jesus. Infelizmente não há. Como poderíamos dizer, né? Felizmente não há. Francisco de Assis, uma certa vez disse uma frase que a princípio me inquietou, mas depois eu entendi o que ele estava querendo dizer. Ele disse para Frei Leão o seguinte: andar com Jesus deixa eu ver se eu formulo melhor para vocês entenderem como ele escreveu a frase.
ele dizia, estar com Jesus é algo da ordem do desagradável. Há uma insatisfação em estar com Jesus. E a princípio, a gente que tem um atavismo católico, ainda, negócio aí, Jesus, sagrado, santo, há uma intranquilidade em viver com Jesus, há uma insatisfação. Não é agradável estar com Ele. E refletindo, entendi que Francisco estava dizendo para nós, espíritos imaturos, como ele também na sua jornada. Quando a gente está com Jesus, quando a gente busca um caminho assim, há uma parte de nós que fica insatisfeita. É a sombra. Que fica insatisfeita. Não é bom. Não está bom. Está faltando algo. Está faltando sim. Os prazeres, os gozos, as diversões. Então é um lugar intranquilo. Até que a alma se espiritualize e se desprenda das coisas do mundo e aí possa estagiar em um patamar de felicidade plena. Mas agora, fazer essa trajetória é algo que incomoda. Porque eu estou me distanciando daquilo que me alimenta ainda por ser um espírito imaturo, que são os prazeres do mundo. Um exemplo simples. Imagine uma dieta. Você adora comer bolo de chocolate. Gente, eu sou uma das pessoas que não gosta de chocolate, acredita? E nem de aipim. Isso que você ia falar disso aqui agora. É que eu lembrei que tem gente que ama, né? É difícil achar alguém que não gosta de chocolate. É difícil você achar alguém que não gosta de aipim. Esse sou eu. Mas falando, vamos imaginar um chocolate, adoro chocolate, e aí eu tenho que fazer a dieta. Não fica uma sensação ruim? Uma angústia, uma tristeza, um tá faltando? É aí que Francisco de Assis quis dizer. Quando estamos com Jesus, é faltando o que é bom, aquilo que satisfaz imediatamente, coisas do imediatismo, Então, nós vamos pensar que é importante a gente analisar as nossas vidas. Entende? Isso aqui é uma regra divina, mas cada um vai pô-la de acordo com o seu nível evolutivo, as suas condições. Então, administrar a própria vida no mundo é extremamente importante. Saber filtrar o que pensa, o que fala, como fala, o que faz, como faz, isso é da ordem pessoal de cada um. Só que para que a gente seja estimulado a dar conta disso, ou a viver assim, é preciso que haja essa proposta pessoal. É preciso que haja uma crença na imortalidade da alma, na vida que não é aqui, a vida real, na proposta de Jesus. Do contrário, nós não vamos ter estímulos para dar continuidade, porque o mundo está cheio de propostas. Enquanto que a proposta de Jesus já foi lançada há mais de 2000 anos. O Espiritismo veio trazer de volta essa mensagem e nos lembrar também do que ele havia dito. Mas o mundo nos lança todo dia uma proposta nova de prazer, de distração, de gozo. Então, como é difícil administrar-se neste mundo. É a mesma coisa, voltando à questão da dieta. Você, na dieta, entrar onde você passar, as pessoas lhe servindo coisas, lhe dando doces, lhe propondo comer isso, comer aquilo. É o mundo assim com o cristão. Olha, veja isso aqui. Nos entrega muitas coisas, então a gente precisa ter uma firmeza para atravessar. Só que essa firmeza não se constrói de uma simples decisão. É por isso que precisamos do autodescobrimento, é por isso que precisamos da reflexão, é por isso que precisamos refletir sobre o pensamento de Jesus.
para que aquilo ganhe força dentro de nós. E nessas horas de dizer não ao que não é bom, nós façamos, mesmo com dificuldade, poder dizer não. Isso não. E uma vontade interna querendo nos impulsionar àquilo que é errado e a gente poder dizer não. Porque eu tenho uma proposta paralela a esta que eu vivo no mundo. Eu não posso mergulhar-me no mundo plenamente, porque eu tenho uma proposta paralela que é para além deste mundo. Então, com esta proposta, eu tenho um roteiro para como administrar a minha vida na Terra. E é aí que a gente vai ver como a gente complica. Quantos problemas não nos surgem, que é da ordem tão somente de um comportamento que a gente produziu um pouco atrás. Ou por uma falta de compreensão e de maturidade, a gente faz as coisas ficarem mais complexas e daí mais difíceis de serem erradicadas. Por isso que é importante ter uma regra pessoal, uma regra moral pessoal, e não corrigir a ninguém. Não utilizar o seu discurso para dar lição de moral. Eu li uma mensagem que diz mais ou menos assim, eu vou até postar no Instagram. Reconhece o verdadeiro religioso, uma coisa assim, parecida, a nossa verdadeira religião, pronto, lembrei. A nossa verdadeira religião aparece depois que termina o sermão. Olha aí. É depois que termina. Como agora, eu posso estar dando um sermão, entre aspas, né? Sermão no sentido de estar falando uma mensagem espiritual. Certo. Mas o que pesa mesmo é depois daqui. O que é que eu vou fazer com isso? Então, nós precisamos nos comprometer com o nosso programa reencarnatório. E sermos nós os maiores vigilantes do nosso comportamento. Por mais que Emmanuel venha nos lembrar no livro Pronto Socorro que os inimigos são fiscais preciosos. Aquilo que a gente não vê ou esconde, eles detectam e gritam, apontando o dedo. Então, não precisemos esperar que o inimigo nos revele ou mostre-nos as imperfeições que carregamos. Estejamos atentos para percebê-las. Estejamos fazendo esse exame, essa busca, vasculhando o mundo interior. Porque o tempo urge e eu preciso descobrir as minhas maiores dificuldades, porque eu preciso pelo menos diminuir a força delas, para sair daqui melhor. Não posso me encantar com o contexto religioso, não posso ficar preso à letra que mata, pois é o Espírito que vivifica. E o Espírito é a vivência da letra, é a movimentação da letra. Então nós precisamos ser, sim, severos conosco. Com os outros, não. Os outros, primeiro porque nós não temos autoridade moral para tanto. E nem se tivéssemos, faríamos isso. Porque quanto mais a gente evolui, mais compreensão brota. E quanto mais compreensão brota, nós nos tornamos mais amoráveis, mais compreensivos, com mais compaixão. Olha o exemplo de Jesus. Aonde está aqueles que te condenaram? Foram embora, Senhor. Se eles não te condenaram, muito menos eu. Como a dizer, eu lhe entendo. Eu sei de onde você vem. As dificuldades, as limitações evolutivas que você traz. Eu te entendo. Meu Deus, eu não fico chocado com o erro que você cometeu. Porque o seu nível de consciência ainda te leva a isto que para mim já é absurdo. Para mim já é impensável. Para mim é odioso. Então,
sejamos severos conosco. E que bom, por um lado, né? Algumas pessoas não gostam, mas que bom que as casas espíritas fecharam. Por um lado, foi muito bom. Primeiro porque Deus não precisa delas para acudir os espíritos necessitados, como muitos andam dizendo por aí, que se o centro está fechado, um monte de alma está perdida, considerando Deus um incompetente. Como Deus não precisa de instituição de pedra para estabelecer o seu amor, estas almas estão muito bem acudidas, amparadas. Que bom que a casa espírita fechou, para que pudéssemos estudar um pouco ou mergulhar um pouco no real templo, que é a alma, que muitas vezes está apegada a rituais nas instituições, sejam espíritas ou não, lá mergulhando-se em uma vibração quase que angélica. E quando sai pela porta, vai mergulhar-se no profano. Como diz Humberto Holden, no luciférico. Enfim, é importante construirmos a nossa relação com Deus dentro. Deixemos Deus crescer dentro. E a nossa igreja, e o nosso templo, e o nosso centro será formado na consciência tranquila. Não estamos aqui tirando o valor do centro espírita. Muitas almas precisam de ambientes preparados para que elas possam fixar o pensamento em Deus. Muitas almas precisam de ambientes instalados, preparados vibratoriamente para o socorro. Mas eu só quis dizer no sentido de que centro espírita fechado não foi nenhum prejuízo no tocante ao socorro divino. É nesse aspecto. Então, que voltemos para os centros espíritas, nossas casas religiosas, diferentes. Esta é a expectativa de Deus. A pandemia tem perdido sua força. E agora surge-nos um grande problema. É vê-la passar e examinar o que ela nos transformou. Qual foi a repercussão disso tudo em nossas vidas e o que de real modificou-se? Porque se nos depararmos que estamos do mesmo jeito, isso é preocupante. Então, que voltemos mais desprendidos do que não é bom, mais amoráveis, mais abertos ao amor, à fraternidade, já que a pandemia nos convidou a um amor mais universal, mais coletivo, enxergando a humanidade como nossa família. Enfim, administremos as nossas vidas para que não sejamos arrastados de roldão pela massificação. Se a maioria faz bem, a maioria que dê conta do que faz. Cabe a mim fazer o que acho que devo. Parafraseando Chico Xavier. Eu permito que todos ajam da maneira que bem lhes apraz. E eu, da maneira que acho que devo. Então tenhamos essa proposta pessoal e partamos para viver a vida feliz, de forma agradável, sem puritanismo, sem castrações, porém com dignidade, respeito e ordem moral. Para transitar na vida, experienciar tudo que a reencarnação pode nos possibilitar, crescimento, maturidade do senso moral. E assim saímos daqui tendo administrado bem mesmo, a nossa vida, pelo menos dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades e esforços. Nós podemos fazer muito mais do que a gente está dizendo que consegue. A gente
pode sim mais, sempre um pouco mais. E daqui a pouco a gente pode tudo, no sentido evolutivo da palavra, né? A gente pode alcançar níveis infinitos de grandeza e paz. Então, que Deus abençoe. Convido vocês para se inscreverem no meu canal. E no Instagram, que agora eu estou com o Instagram, caso vocês também queiram me seguir lá, a gente está sempre trazendo algo de reflexão. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe de sempre. Até mais.